Oi, nesse vídeo a gente vai tratar dos quizzes da semana 6 da disciplina de Algoritmos e Programação de Computadores 2. Se você ainda não é nosso apoiador classe A, fica o meu pedido de sempre. Acesse aqui o link na descrição desse vídeo para ter acesso exclusivo aos nossos resumos, resoluções em vídeo das questões das atividades avaliativas e muitos outros conteúdos. Assim você também contribui para o projeto EAD Vídeos. Vamos então às questões. Primeira questão é do quiz da videoaula 15 referente a conceitos fundamentais da web. Aqui perguntou da entidade responsável por transformar um nome em um endereço IP. Essa entidade, esse protocolo, inclusive, já foi abordado em outra disciplina, a disciplina de Fundamentos Web e Internet, e claro que é o protocolo DNS. O DNS é de fato o protocolo que pega um nome no caso que a gente chama de nome de domínio, um nome de um site ou até mesmo numa rede local isso pode acontecer. Esse nome, esse texto ou essa string que é inteligível para a gente tem que ser convertida no endereço IP, um conjunto ali de números que de fato é o que permite a gente localizar um computador numa rede ou até mesmo na rede de redes da internet. E quem faz esse mapeamento entre o nome de domínio e o número do computador referente a esse nome é o DNS. Então, com o DNS você joga para ele um nome e ele te retorna o número daquele servidor. Portanto, a entidade que faz essa transformação é alternativa C, DNS. Na próxima questão, temos aí um quiz referente à videoaula 16, HTML e JSON, e pergunta o elemento HTML responsável por definir uma âncora para outra página. Esse elemento é, no caso, o A, né? O A aí de anchor, né, em inglês. É esse A que a gente usa quando a gente vai fazer uma referência a outra página que não é a página atual. Então a gente coloca ali, né, o A, href lá e tudo mais para um outro recurso da web, tá? Então não é referência, não é head aqui, o head é outro parâmetro importante também, né, mas ele não é para ancoragem. Na verdade, nenhum deles, né? Div é para fazer divisões, head aí é a cabeça, o começo ali da página, e de fato é o A que é o elemento aí que permite a gente fazer essa ancoragem, fazer esses links de uma página com a outra, tá? Então, a alternativa D aí, o A como sendo essa tag. Depois, na videoaula 17, que falou do Python WW API ou API, nessa videoaula, o professor exemplificou em sites o uso de uma funcionalidade que possibilita a busca ou seleção de elementos contidos em uma página HTML. Assinale a alternativa que traz o nome desse elemento de codificação. Temos então HTTP, www, HTML e web. Bom, a gente está falando de uma funcionalidade para busca ou seleção de elementos. Elementos esses que estão contidos em uma página HTML. Bom, se são elementos contidos numa página HTML, essa funcionalidade não é o próprio HTML. www é o que permite a gente fazer aí o acesso, né, essa quantidade de páginas web que a gente tem. Então também não faz sentido ser o www, que ele nada mais é do que um subconjunto aí das várias possibilidades que a gente tem na internet. Não é a web também em si, que a web nada mais é do que a rede, né, a rede de computadores. Então a gente está falando aí de um elemento, de uma funcionalidade que permite a gente achar, selecionar coisas numa página HTML específica. Isso também não é papel do HTTP, porque o HTTP é um protocolo. Nada mais é do que o protocolo que permite a troca de páginas web e os seus elementos e os seus recursos entre um cliente e um servidor web. Portanto, o que a gente está
aqui buscando com esse elemento de codificação que permite a busca ou seleção aí dos elementos de uma página web, é o parser. O parser aí seria o conversor, digamos assim, codificador. E é esse elemento que a gente usa e programa lá em Python para a gente achar, buscar e selecionar os elementos que a gente quer ali na página HTML. É um recurso que a gente tem nessa biblioteca do Python para lidar com essas questões de páginas web. Portanto, a alternativa aí. E para finalizar, a gente tem aqui o quiz objeto educacional que tratou aí sobre a entidade responsável por iniciar uma requisição de uma página HTML. Essa entidade tem que ser o cliente, por quê? Porque o cliente, aqui no caso, o navegador web, é ele que inicia todo o processo de quando a gente, usuário do navegador web, clica lá nele, né, na barra de pesquisa e digita lá www.eadvideos.com.br. O que acontece? Quem inicia todo o processo para aquela página que está lá na internet, está lá na web, vir para cá, para o nosso computador, é o cliente, que é o navegador. A gente pode até ter, de fato, envolvido, e de fato tem, um DNS, porque como eu já expliquei, o DNS é aquele protocolo que converte o nome que você digita, eadvideos.com.br, no número IP dele, né, que vai te retornar o IP a partir do nome. Então o DNS está envolvido. Você pode, se você estiver programando em Python, como a gente viu, usar um parser, porque lá na programação você vai definir e selecionar o que você quer daquela página web lá dentro do Python através do parser. Um servidor web muito provavelmente vai ter um banco de dados mais simples ou mais sofisticado para te retornar ali as páginas, os elementos, os recursos web, principalmente quando você fala de uma plataforma, né, de um recurso um pouco mais sofisticado do que uma simples página estática. E o servidor, claro, também é parte fundamental desse processo de requisição de uma página, porque o cliente vai lá no servidor e pede a página para ele. Então, sem servidor, não tem para quem o cliente pedir a página. No entanto, o que se pergunta aqui é quem é o ente responsável por iniciar a requisição. Quem faz esses outros 4 caras aí que se movimentarem, digamos assim, é o cliente. Porque é o cliente que faz a requisição, pede a requisição DNS, faz o computador ali pedir a requisição daquele nome que precisa ser convertido em endereço IP. É o cliente que, no caso aqui, se a gente fosse programar em Python, um cliente ali seria o próprio programa em Python que a gente faz, né, fazendo uso do parser. E é por causa do cliente que a gente vai movimentar o servidor e o banco de dados. Então, banco de dados e servidor estão do lado do servidor, de quem vai servir os elementos da página. O DNS ele atua aí nesse processo, como a gente já explicou. E o parser, ele é do ponto de vista da necessidade de selecionar ou requisitar alguma coisa específica ali na página HTML, mas a partir do momento que ela já está no nosso computador. Então, o parser não inicia necessariamente o processo, a requisição. Quem faz a requisição é um cliente, costumeiramente o navegador web, embora isso não seja obrigatório. Portanto, a alternativa B é a nossa alternativa correta, pelos motivos que eu expliquei. Finalizamos esse vídeo por aqui, com as resoluções. Espero que você tenha entendido e até a próxima semana.